em Lisboa rolando. Volta, Bolsonaro! Epa! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! A presidente estava enrolando aqui, falando um pouquinho, mas todos nós estamos esperando aí a sua palavra final. O Valdemar falou, e eu acabei de acabar nesse momento. Estou doutrinado, né? Assim eu não erro de jeito nenhum. Ó, presidente, a palavra é tua. Os colegas aqui estão aqui principalmente por causa do Valdemar. O Valdemar convidou por essa ocasião aqui, que está me lançando como secretário de Relações Institucionais e Internacional do partido. Graças ao meu trabalho, que eu tive 1.840.000 votos. Então, brincadeiras à parte, né? Te agradece. Ele estava falando do absurdo também que é não poder estar no mesmo local um presidente de partido e o presidente de honra, né, o principal cabo eleitoral do partido. Mas a gente fica muito feliz de ainda contar com a presença do senhor. Tem mais uns 15 anos aí para gastar, não tem? Carreira aí de bola sola de sapatos? Tem. Só mais 10? Tá tranquilo. Livre de vocês vai ser. A presidente, se quiser dar uma palavrinha aqui, falar alguma coisa, estava comentando, comparando a eleição americana, a agenda woke. Não, mas eu terminei. É que ele gosta de pegar inspiração. É capoeira de deputado, ele gosta de pegar inspiração, enquanto o outro está falando, ele fica anotando. Aí depois ele vem falando em cima. Essa daí eu já aprendi também. Mas eu estava pincelando aqui que com a união, né, o Trump, ele estava de braços abertos para todo mundo, inclusive o pessoal que no passado era de esquerda, e ele acabou abraçando nessa campanha eleitoral. São pessoas que inclusive vão ter destaque dentro do governo dele. Eu estava falando do Bob Kennedy, acho que é o mais conhecido, o principal, mas tem vários outros ali. O senador Marco Rubio é positivo, é descendente de cubano. O Marco Rubio, ele é da Flórida. O Rick Scott, que talvez seja o líder da maioria, que é o que dizem, né, lá nos Estados Unidos, é o 02 de Washington DC, talvez seja da Flórida. Então a comunidade estrangeira, né, os exilados, os cubanos principalmente, alguns venezuelanos e brasileiros estão com muita moral. Inclusive todos aqueles que abraçaram a causa do Brasil contra a censura, Richard McCormick, Marjorie Taylor Greene, Maria Elvira Salazar, me ajuda aí, o próprio senador Rick Scott, mas quem aí? O Chris Smith, todos eles aumentaram demais a votação. O Brasil, ele é a quarta nacionalidade mais presente nos Estados Unidos. Nós ficamos atrás dos mexicanos, que são 11.200.000. Depois vem os indianos, com cerca de 2.900.000. Depois os chineses, com 2.700.000 habitantes morando nos Estados Unidos. E em quarto, os brasileiros, com quase 2,1 milhões. Mas a expectativa é que esse número seja maior, se você considerar ilegais, e os filhos de brasileiros, que quando nascem lá em solo americano, são americanos, e não entram nesse cômputo. Então, Nova York, Boston, Miami, Orlando, Atlanta, são locais em que os brasileiros podem decidir a eleição. E não só a eleição americana, também a brasileira. A gente pretende agora, com a Secretaria Internacional, ir lá e fazer campanhas para a regularização de título de eleitor, a aproximação das pautas do Congresso Nacional, para que essas pessoas estejam mobilizadas. A gente está falando de quase de 2 milhões de votos, que foi justamente, né, praticamente a diferença da última eleição presidencial aqui no Brasil. Então tem muito trabalho a ser feito. A esmagadora maioria dessas pessoas, elas não votam na eleição brasileira, e a gente tem esse trabalho aí para fazer. Presidente, acho que a palavra aí está com o senhor. Boa tarde. Cumprimentos a todos. Nós estamos transformando a política pelo Partido Liberal, que está tomando forma, deixou de ser geleia, como outros partidos ainda são, nosso já foi no passado, e o que a gente quer é uma interação com o eleitor. Nós somos, durante a campanha, uma pessoa e depois também a mesma pessoa. Então isso está dando credibilidade para nós. Não teve algo para ferir, mas com toda certeza, proporcionalmente, o nosso partido tem o maior número de votos femininos, dado ao trabalho do PL Mulher por todo o Brasil. Bem,
O Eduardo teve alguns dias nos Estados Unidos, eu pedi para ele ficar mais 3 dias lá, tratou de outros assuntos. Por quê? Os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, é a maior economia do mundo, é a maior potência militar do mundo, e eles projetam poder. Tem uma passagem minha, eu tive 2 anos com o Trump, um excelente relacionamento, muita coisa pré-acertada. Infelizmente, houve uma catástrofe em 2020 e ele perdeu a eleição lá, que não é o caso de entrar em detalhes aqui, todo mundo tem noção do que deve ter acontecido. E ele passou 4 anos perseguido, ameaça de prisão, e venceu isso. Lógico, a diferença minha para dele é que ele é um bilionário. Eu não sou nada economicamente falando, só essa diferença, mais nada. Ele tem um carinho especial por mim. Você conhece os amigos nos momentos difíceis, tá aí no mundo afora, alguns chefes de Estado, tá, que mantiveram um relacionamento comigo. Como da Hungria, dispensar falar, tendo visto eu ter curtido umas férias com esse pessoal há pouco tempo, e o pessoal queria saber o que estava fazendo lá. Fui lá fazer uma pizza com ele, tá certo? E tudo bem. Então o que acontece? A projeção, a marca do americano que o Trump vem dizendo é a liberdade de expressão. Eu duvido que o Trump, assumindo, o X venha ser bloqueado aqui no Brasil, por qualquer motivo. Agora, uma coisa importante, eu sei o meu lugar. Eu, enquanto chefe de Estado, até fiz uma declaração economicamente falando. Nós estamos nos Estados Unidos como o Paraguai está para nós. Então não é eu sou o presidente igual a ele. Ou você tem humildade e cultiva amizades e busca dias melhores para o seu país, ou você vai viver na pomposidade, achando que nunca vai acabar o mandato de presidente ou de deputado também, ou senador. Bem, o Eduardo tem um bom relacionamento com a família Trump há algum tempo. Quando lá atrás eu cogitei ele ser embaixador, foi um escárnio da imprensa, fritador de hambúrguer, não sei o quê. Mas é inacreditável. Por exemplo, quem me acompanhou na presidência viu o meu relacionamento com o embaixador de Israel, o coronel Shelley. Ele tinha carta branca e entrar, falar comigo sem falar com ninguém. Eu dei essa ordem. E ponto final. Assim como alguns outros embaixadores. Porque sempre quem está na portaria ali quer dar uma de galo, né? Não, já pediu audiência, já falou, quem é você? Então a gente fizemos esse bom relacionamento e fica marcado para sempre. Espero ser convidado por ele. Espero, não sei se vou ser convidado ou não, né? Se for, vou peticionar ao TSE para ver se eu posso ir lá acompanhar da esposa, né? Na posse dele. Se não convidar, paciência, tem seus motivos lá. Acredito que seja convidado. Bem, quem vai decidir se eu vou ou não é a Sua Excelência Alexandre de Moraes. Okay? 2 anos, não teve golpe ainda. 2 anos para pôr um golpe. Não tem nenhuma fotografia de um soldado na rua, tá? de um general aí levantando a espada, nada. Mas o que eles querem? É nos aniquilar. Querem destruir o PL. Quando nós peticionamos o PL 22, baseado em resoluções, em normas e leis, em poucas horas, um indeferimento, um despacho muito grande e uma multa de 22 milhões. Se nós recorrêssemos do indeferimento da petição, a multa passaria para 200 milhões, quem sabe a cassação do registro do PL. Isso é a democracia que a gente vive aqui. Entendam, ou a gente vai cada vez mais afundar nesse poço da arbitrariedade e da perda dos nossos direitos aqui no Brasil. Acredito que dê para mudar. Se não acreditar disso, não estaria aqui, ou estaria do outro lado, que é muito mais cômodo, não ia ter quase problema nenhum, não ia estar esperando tocar campanha em casa para ser detido pela nossa gloriosa Polícia Federal daquele ministro. Bem, problemas nossos aqui. Quem é mais velho deve se lembrar em 2002, uma campanha massiva, a internet era muito fraca ainda, você usava a internet pegando o cabo telefônico e ligando o teu laptop, levava alguns minutos para a internet entrar no ar, mas o PT usou aquele momento praticamente atacando PFL, MDB, PP, entre outros partidos, que nós queríamos acabar com todos os direitos trabalhistas. Era um projeto do então senador do Dornelles,
que flexibilizava a CLT. A CLT está toda ela, os direitos estão todos lá no artigo 7 da Constituição, não tem como você alterar aquilo lá. O que era flexibilizar? Uma mulher estava em licença gestante, ela podia interromper e pegar o resto depois de algum tempo. O patrão podia negociar com o empregado, se ele quisesse, adiantar a parte, 13º para ele. E assim por diante. O PT usou isso como se nós tivéssemos querido acabar com o 13º, fundo de garantia, hora extra, licença gestante, e pegou. Porque o pessoal pegava na internet o nome dos parlamentares, entre eles eu, que havia votado para flexibilizar a CLT, que era uma boa proposta, dizendo que eu queria acabar com os direitos trabalhistas. Até em banheiro público no Rio de Janeiro tinha minha fotografia como o inimigo do trabalhador. Muitos foram abatidos, o PT foi a maior liderança, fez a maior bancada por ocasião das eleições de 2002, e assim sendo, elegeram João Paulo presidente da Câmara. Bem, um tempo depois, o PFL e o MDB, a metade da bancada nossa, tá? Bem, teve um problema depois, João Paulo renunciou, e tivemos eleições. Luiz Eduardo Grignal de um lado, Severino Cavalcante de outro. Luiz Eduardo Grignal, aquele cara da Comissão da Verdade, dos direitos, do desarmamento, quem achava que foi torturado buscava ele por qualquer motivo, ganhava uma pensão sem pagar imposto de renda, e o prêmio ia para o escritório dele. Era esse cara aqui. E um cara, de certa forma, inteligente, advogado do PT. Ele que abafou o caso Celso Daniel. Outro lado, Severino Cavalcante, faleceu há pouco tempo. Era o pai do nepotismo e do clientelismo. E eu vim candidato a presidente para exatamente poder derrotar Luiz Eduardo Grignal. No YouTube está o melhor discurso do Bolsonaro, onde eu dissequei a questão dos direitos trabalhistas, que lá atrás teve o dedo do Luiz Eduardo Grignal. Tanto fomos vitoriosos que no segundo turno, Luiz Eduardo Grignal teve menos votos que no primeiro, Severino acabou sendo presidente da Câmara. Por pior que fosse Severino, era infinitamente melhor que Luiz Eduardo Grignal, o advogado master do PT. Problemas no momento. Estão agindo da mesma maneira que foi na PEC meia dúzia por um. Não adianta você discursar para quem está na ponta da linha, que a maioria não vai entender. Ele acha que ele pode trabalhar 4 dias por semana e tudo bem, o patrão não vai diminuir salário, não vai ter problema nenhum, não vai encarecer o produto, entre outras coisas. Bem, quem está contra isso? Eu te falei com alguns deputados, discursando. Você tem razão, mas você está dando um tiro no pé. Você combate uma picada de cobra com peçonha. Então a PEC está aí, parece que conseguiu assinaturas. Quem quiser botar o peito para fora e fazer a coisa certa, vai se dar mal. E nós que pretendemos fazer uma grande bancada em 26, vamos levar uma pancada. E o PT está buscando que essa PEC uma sobrevida, porque eles se acabaram. Eles municipais mostram isso aí, se acabaram. E eles têm que renascer das cinzas. Como? Jogando um contra o outro, como a massa do Brasil, empregado contra patrão. Então, o que eu acho que ele deve fazer? Muita cautela, não adianta fazer notinha na imprensa, editorial, carta leitor de jornal, discurso na internet, discurso da Câmara. Cada discurso, vocês estão na linha movediça. O que eu acho que pode ser feito? Olha, peçonha com peçonha. Começa a falar, já que ele quer resolver o PT na canetada, por que não resolver a questão do salário mínimo também? Por que não botar na PEC 10 mil o salário mínimo? O que é mais importante, vocês têm que provocar o chefe do executivo, que é o chefe da esquerda. Ele tem que se pronunciar sobre essa PEC. A PEC tem que ser de autoria dele para resolver esse problema. O que eles pregam é o seguinte: você vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. E como vai faltar vaga, né? Porque o cara vai trabalhar 4 dias na padaria, alguém tem que suprir os outros dias. Tem que empregar mais gente. Ele tem que ser o pai dessa criança. E resolver a questão de uma vez por todas do salário mínimo. Jogar o abacaxi para ele resolver. E nós sabemos que não é na canetada, não é na votação de uma proposta que a gente vai resolver o problema. Que é mais antigo aqui. Deve ter pego a história da PEC 300. É a mesma coisa a PEC 300. Tá? Que foi uma confusão que quem se mostrava contra apanhava até não querer mais. Havia caravanas de policiais de todo o Brasil para cá. Ou seja, o que é a PEC 300 mais ou menos? O melhor salário naquele tempo era da PM de Brasília, estava aqui.
Então os estados que ganhavam aqui, todos iam chegar até o topo, tá? E essa diferença quem ia pagar era a União. Naquela época, estimava-se 50 bilhões por ano a diferença. Hoje seriam 100 bilhões por ano. E toda vez que aumentasse a PM de Brasília, a PM do Rio não ia aumentar, porque essa diferença era coberta pela União. Então essa era a PEC 300, muito bonito no papel, né, como é de casamento de fadas, que ninguém vai ter problema nenhum, vai ver em paz e harmonia e amor a vida toda. Voltamos a essa situação. Com toda certeza alguém deve ter ideia melhor do que a minha. Raciocine, converse, não vão para a provocação, porque gente, está muito bem hoje em dia por aí, vai acabar sendo vaiado aí até em aeroporto, porque não aderiu à PEC 300, porque está contra, e porque está contra o trabalhador, entre outras coisas. Dá para resolver com inteligência, audácia e jogando a regra do jogo do PT. Aqui o jovem embaixador. Nós temos um partido realmente que é o partido mais rico do Brasil. Tem o Valdemar da Costa Neto, que não está aqui, deixar bem claro, se alguém estiver gravando aqui, mande o áudio lá para quem disse que eu não posso me encontrar com ele, ok? É mais um esculacho para cima de mim. Como, por exemplo, não posso, já sofri 3 buscas de apreensão, nenhuma por roubar nada, tá? Para buscar passaporte, para buscar cartão de vacina. Porque o meu filho Carlos participava da ABIN Paralela, uma porcaria do programa lá que dá uma... Se tiver alguém com o celular que estiver nesse programa da ABIN, de 100 a 1.600 metros, então pode ser que nenhum de vocês esteja aqui nessa sala no momento. E por que nós queremos saber onde estava tal pessoa em tal lugar? Se o programa não grava nada, não vê nada, só diz se você está numa distância muito grande, tá? entre o que está sendo buscado pelo sistema, tá? Então, nessa terceira busca e apreensão, a PF chegou às 7h30 da manhã em Mambucaba. Pela primeira vez na vida, vocês estão ouvindo falar 7h30 da manhã, não foi 6 horas. Porque na live no dia anterior, que deu 500 mil pessoas assistindo, que eu falei que ia pescar, os caras esperaram eu sair para chegar e usar o último tipo de equipamento, até com roto-router, em esgoto, para saber se eu tinha alguma coisa escondida lá. Não acharam e não vão achar, porque não tem. Os caras querem o motivo para te sacanear, para te constranger. Até naquele dia, falar que eu havia fugido de jet ski. Da minha casa até o ponto, tem que ser carro 200 metros, fugido de jet ski. Falaram que na casa do meu filho Carlos foi encontrado uma laptop da BIM. Não foi na casa dele. Foi na casa de um coronel cuja esposa trabalhava na BIM. E não foi naquele dia que eu importunei baleia, nem engravidei nenhuma baleia lá em Mambucaba também. Essa missão para outro Pessoal, o mundo está mostrando a direita, tá? Não só é questão de identitária, é questão de emprego, é questão de prosperidade, é mostrar que o ser humano tem que buscar a solução para o seu problema e não ficar dependendo de algo do Estado. Estamos no caminho certo. Graças a Deus, Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Graças a Deus, o Eduardo tem um bom relacionamento com ele. Também tem, melhor que tem ele, para nos ajudar. Eu recebi para vocês agora há pouco uma matéria aqui, não sei quem foi que fez, deixar bem claro, né? Dizendo que sugestão para o presidente, para o governo americano, que só aceite no futuro, logicamente, eleições na América do Sul e Central, limpas, transparentes e auditáveis. Tá? Que não aceite, por exemplo, afastamento por inelegibilidade de candidatos da oposição, como na Nicarágua, Venezuela, a Maria Corina inelegível por 15 anos, e aqui no Brasil. Qual crime eu cometi? Quando alguém perguntar para você, o cara está inelegível, qual o crime dele? Reunido com embaixadores ou com traficante no Morro do Alemão? A outra elegibilidade. Essa aqui foi abuso de poder político. Não ganhou voto. Abuso de poder político, você ganha voto. Embaixador não ganha nenhum voto. E não mostram, e a imprensa não quer, recomendo vocês lerem o Metrópolis, que gravei ontem, hoje lá, sobre o inquérito 1361 de 2018. Ali está o Carias e tudo aqui. A imprensa não quer ter acesso, o inquérito está aberto até hoje. Por quê? Acusação de fraude em 2018. Por que apurou-se fraude em 2018? Porque eu ganhei? Ninguém falou em fraude agora. Falou em
certas questões técnicas. Não tem apuração. Tem até multa para quem peticiona o tribunal. O que está acontecendo? Nós temos como solucionar esses problemas. É a nossa união. Que não apareçam mais, pelo amor de Deus, intergalácticos. Tá? Porque está cansado disso. Agora que é a nova direita. A nova direita. É o limpinho. Pô, eu me queimei, por exemplo, por algumas pessoas, né, lá em São Paulo, quando eu decidi pelo senador Marcos Pontes. O Marcos Feliciano não gostou, ficou chateado comigo, é o direito dele. Tá, continuamos amigos, mas senti que ele ficou chateado. Também a Carla Zambelli estava bem naquela época, ficou de fora, não gostou também. E por fora, tinha a intenção de se procurar a Gina Pascoal, ficou de fora. Botamos o Marcos Pontes. Bem, me desgastei, me queimei com as pessoas, tá, atrasou um pouquinho, tudo bem. Mas detalhe, nós agora, no Corretiano, resolvemos, o ano que vem, né, apoiar o Davi Alcolumbre. Não queremos mais senadores zumbis no Senado. Não adianta lançar de novo o Rogério Marinho e perder e ficar sem nada. Nós brigamos pela CCJ, muito difícil, mas estamos brigando ao apoiar o Davi Alcolumbre a primeira secretaria. E nós poderemos então, deixarmos de sermos zumbis dentro do Senado Federal. O próprio apoio no passado do nosso Lira permitiu a Carol de Tone estar lá na CCJ, por exemplo, o Nicolas está lá na educação, e o Brasil todo. Fizemos o possível, só lançamos candidatos em 1/3 de municípios pelo Brasil. Tinha município que não tinha nome, então não lança. Tinha município que tinha um nome até razoável, mas outro cara de outro partido estava com 80% de aprovação. Não vamos brigar com esses caras, vamos trabalhar junto, não lançar candidato. Não se lançar, não vamos nos empenhar para eleger ninguém lá. Ou seja, conseguimos em todo o Brasil que a direita, mas desse um banho na esquerda. E município onde não tinha ninguém do PL, o pessoal que gosta de nós, nos acompanha, não votou no PT, votou no PSD, votou no PP, no PR, entre outros partidos que vão ser aliados nossos. E eu peço, não sei se já falei aqui, o Intergaláctico, que é o limpinho, que fala, quando se fala de centro, ele fica com nojinho. Imagine esse presidente da Câmara. E você vai ter que ter apoio do parlamento. Lá são pelo menos 300 no tal centrão. Vocês vai apoiar. Você vai ignorar o centrão. Vai pegar os 200 para o outro lado. Ali, PT, PCdoB, PSOL vai apoiar. Como é que você fica? Me dê a solução que a gente muda de direção. Esse jogo ó, São Paulo, não se discute mais. A decisão veio de cima, é o Nunes, me deram a vice, Coronel Belo Araújo, jogamos o ar em São Paulo. Aconteceu em Curitiba, aconteceu em Porto Alegre, entre outros municípios, que nós ficamos com a vice. Nós fomos os mais votados nos municípios com mais de 200 mil eleitores. O PL está gigante. Ninguém esperava isso. As emendas são impositivas. A canetada do Supremo não foi por transparência, foi para obrigar o parlamentar a fazer como fazia-se no passado, que o parlamentar que quisesse liberar a emenda tinha que votar o que o executivo quisesse ou não liberava emendas. É isso aí. Sim, É fazer valer a força do parlamento, que é, no meu entender, o poder mais democrático que tem, para a gente sair desse lamaçal, dessa linha movediça que o Brasil se encontra no momento.